Olá, querido irmão, quero saudar você que está assistindo esse vídeo agora, com a graciosa paz do Senhor, e gostaria de trazer uma reflexão agora para o início do nosso culto, né, que falou particularmente comigo. Para ser bem sincera, foi um puxão de orelha. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, em Hebreus 10, 25, diz o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Então, para alguns, isso é um belo de um puxão de orelha, porque nós realmente vivemos um momento muito atípico como igreja. Para aqueles que cresceram na igreja desde pequeno, e todo domingo no templo é um hábito, é um costume, né? Para mim é assim. Então eu sabia que domingo à noite era o dia de Deus, era o dia de igreja, eu nem questionava e ia, né? Agora, Deus conhece o nosso coração e vê o nosso dia a dia. E, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão acompanhando, não estão assistindo o culto. Por quê? Porque apareceu a oportunidade de deixar de se reunir, de ir para a igreja, né? Então, o convite que Paulo faz, eu acredito que é até numa forma de alerta. Porque quando a gente deixa de cultuar a Deus, de refletir na sua palavra, de ouvir a mensagem, de louvar Ele, a gente corre perigo. Porque a gente sabe que o inimigo ronda as nossas vidas por meio das tentações, né? Por meio do dia a dia atribulado que a gente tem. E se a gente deixa de se conectar com Deus, deixa de meditar na sua palavra, a gente realmente fica à mercê das armadilhas dele, né? Além disso, a gente acaba desassistindo os nossos irmãos, os nossos companheiros, que precisa de apoio, precisa de suporte. Então, não foi à toa que ele deu essa recomendação, né? Então, que mesmo em época de pandemia, que os encontros são virtuais, que a gente não venha enfraquecer na nossa fé, e muito menos permitir que o nosso relacionamento com Ele enfraqueça. Que a gente continue nos reunindo, mesmo que virtualmente, para adorar o nosso Deus, e não sigamos o costume de alguns, né? Então, essa é uma palavra para você, é uma palavra para mim também, que a gente não perca esse hábito, que é estar na casa de Deus, que é louvar o seu nome. Vou convidar você a fazer uma oração comigo para a gente poder dar início ao nosso culto. Pai querido, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade de estar aqui falando contigo, de aprender um pouco mais a sua palavra, Senhor Deus, de saber da sua vontade. Queremos te louvar por isso, te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento, a moradia, a saúde. O Senhor tem nos cuidado de todas as formas possíveis, Pai. Quero pedir, Senhor Deus, por aqueles que estão em casa, às vezes assistem culto, às vezes não, que o Senhor venha fortalecer a fé desse irmão, que o Senhor venha fortalecer a minha fé, que a gente não venha perder o desejo de estar na Tua presença, de Te adorar, de bendizer o Seu nome, que isso fique em nós, Senhor Deus, como uma necessidade. Realmente, assim como nós temos fome, assim como nós temos sono, que nós tenhamos a necessidade, o desejo de estar perto de Ti. Que não seja apenas o hábito que nos leve para o templo, que nos leve para o culto, que nos leve a reunir, mas sim a vontade de estar contigo a todo momento. Pai querido, eu peço que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão envolvidos na execução desse culto, nos louvores, na mensagem, nas orações e intercessões. Quero te pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada um desses irmãos. E que em breve, Deus, o mais próximo possível, a gente possa realmente estar nos reunindo fisicamente e reencontrando os nossos irmãos. Pai amado, é isso que eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Olá, queridos, graça e paz. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, não é verdade? Celebrando o Senhor, adorando o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos orar juntos como igreja, nós vamos elevar ao Senhor o nosso clamor, as nossas súplicas. Quero compartilhar com você o Salmo 37, versículo 7, parte A, que fala: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Como é difícil, né? Descansar no Senhor. Todos nós queremos ter descanso, mas é difícil descansar no Senhor, esperar nele com paciência. Esse é um exercício diário que nós devemos fazer. E eu quero te convidar a fazer isso, a confiar nele. O Senhor, ele trabalha por você até quando você está dormindo. O Senhor, ele nos ama. O Senhor está conosco. E agora, em especial, nós vamos orar pela Miriam, que é a esposa do pastor Esdras, ali de São Paulo, nosso amigo. Nós temos um contato, né, de mentoria, e é muito bom podermos contar com as orações uns dos outros. A irmã Miriam está internada agora na UTI, com 70% do seu pulmão tomado. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para reverter esse quadro. Pastor Esdras, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força, você e a sua família. E eu sei que o Senhor ele está trabalhando, que o Senhor mesmo venha abençoar a irmã Miriam e todos os pedidos, né? Talvez você tenha um pedido, uma necessidade, e vamos colocar isso na presença do Senhor agora. Você pode baixar sua cabeça, juntos vamos orar. Ó Deus, nós somos muito carentes, Deus, do seu favor, do seu agir para com as nossas vidas. Nós somos, Deus, muito falíveis. Nós temos, Deus, dificuldades de entender o processo da vida e como o Senhor age em nós e através de nós. Então, Pai, nós queremos, como o salmista diz, esperar no Senhor, confiar no Senhor, ter paciência no Senhor. O Senhor tem agido, o Senhor tem feito maravilhas. Agora eu peço ao Senhor, em especial para a vida da Miriam, a Deus, em nome de Jesus, limpe, Deus, o seu pulmão. O Senhor é o Deus da cura, Jeová Rafá. O Senhor é Deus que tem todo o poder. Também, Deus, ajude o pastor Esdras, sua família, a entender esse momento, fortaleça cada um deles emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, Deus. Agora eu peço pelos demais irmãos que estão orando aqui, irmãos pedindo por emprego, irmãos pedindo, Deus, por uma ajuda financeira. Ó Deus, tantos que precisam mesmo ser supridos das necessidades financeiras, físicas. Ó Deus, outros que estão talvez doentes, não apenas com o Covid-19, mas com outras doenças. Ó Deus, por favor, também conforte o coração daqueles que estão enlutados. Ó Deus, por favor, olhe para nós. Nós queremos descansar no Senhor e nós confiamos no Senhor. Ó Deus, nos dê paciência, nos enche de paciência e que a cada dia nós possamos também ministrar isso ao coração dos nossos amigos, irmãos, dos relacionamentos discipuladores, que nós possamos mesmo refletir a sua luz. Que a sua igreja seja uma igreja, Deus, que venha viver os teus princípios, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, quero fazer um convite a você. Nós no próximo sábado estaremos ali na cavalaria da Polícia Militar aqui de Joinville, né? Nosso culto driving, dia 26 de setembro, todos juntos, cada um no seu carro. Nós vamos ter uma grande festa, uma grande celebração. Ali também nós vamos ter os nossos amigos super-heróis, Superman, Homem-Aranha, Enfim, Mulher Gato. Uma galera vai estar ali, você vai poder levar seus filhos, né, com toda
a prática dos dias atuais, nós vamos fazer higienização, eles vão poder também andar a cavalo ali, né? Dar um passeio ali a cavalo, nos cavalos da cavalaria, conhecer a cavalaria e celebrar ao Senhor. Amém? Então te convido a sábado que vem estarmos juntos no Drive-In IB Petrópolis, ok? Às 4 horas da tarde, 16 horas. Chega um pouquinho antes, né, para curtir mais um pouquinho de tudo que nós vamos oferecer ali. Irmãos, daqui a pouco nós vamos cantar mais uma canção agora, mas nós vamos estar recebendo o nosso amigo Pastor Josias. É o pai da Raquel, da Rebeca, o esposo da Denise. Josias, meu grande amigo, fique à vontade, ministre aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Muito obrigado pela sua amizade. O pastor Josias também é um amigo de mentoria, estamos caminhando junto. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te use extraordinariamente. Queridos, vamos nos concentrar naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Que Deus te abençoe e até mais.
Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que é o pastor Josias Leão, da PIB de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. É uma alegria poder estar com vocês nessa noite, participar da celebração da Igreja Batista no Petrópolis. Pastor Rodrigo Viana, meu amigo, é realmente um grande prazer poder estar falando para vocês nessa oportunidade. Eu quero compartilhar com vocês, nesse tempo que nós teremos aqui com vocês, um tema que eu também estarei falando aqui na nossa comunidade nesse domingo, exatamente nesse domingo. Eu quero estar falando com vocês sobre 3 coisas que todo cristão precisa ter, tá? E o texto que eu quero usar para falar com você está em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Nós vamos ler aqui na minha Bíblia, tá bom? E você lê aí na sua Bíblia, eu leio aqui na minha Bíblia, beleza? Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. A gente já começa por aqui percebendo que Paulo está recomendando a Timóteo que ele seja forte, mas não uma força que vem dele, uma força que ele recebe a partir da graça, a graça de Jesus. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. É ela que nos fortalece. E o versículo 2 diz assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmitir a outros. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu ensinei você, ensinei o Evangelho, ensinei a palavra de Deus, e agora você deve transmitir a pessoas de confiança, para que essas pessoas também, por sua vez, transmitam a outras pessoas. Eu vejo aqui nesse texto uma rede de relacionamento discipulador. Paulo estava discipulando Timóteo, que iria discipular pessoas de confiança, e essas pessoas de confiança iriam discipular outras pessoas, iriam levar o Evangelho de Jesus para outras pessoas. É interessante, dito isso, que a mensagem expressa aqui nesse texto, ou o princípio expresso aqui nesse texto, ele tem tudo a ver com as palavras de Jesus na grande comissão. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 19. Quando Jesus ele dá a grande ordem, a grande comissão, para que os discípulos vão, para que eles pudessem ir para o mundo, todos os lugares, todas as nações, todos os povos, e fazer discípulos. Batizar esses discípulos e continuar ensinando esses discípulos a guardar e obedecer todas as coisas que Jesus Cristo tinha ensinado. Então o que Paulo está ensinando para Timóteo ali não é uma coisa nova. Os ensinamentos de Paulo coadunam com os ensinamentos de Jesus. Façam discípulos, ensine a pessoas que querem aprender sobre Jesus, para que essas pessoas ensinem outras pessoas, e assim o processo continue, até cumprirmos a grande comissão. A ordem que Jesus deu aos discípulos era para fazer outros discípulos. A ordem, ela não mudou. A nossa missão, desde aquele tempo, ela não mudou, ela é a mesma: fazer discípulos. O problema, o grande problema, o nosso grande problema, e o problema da maior parte dos grupos cristãos, é que a gente quer fazer discípulos a partir da multidão. A gente quer discipular as pessoas a partir da multidão. Grande massas de pessoas, multidões e multidões. Nós queremos alcançar as grandes massas e discipular as grandes massas. Mas discipulado não acontece assim. Discipulado não é você transmitir apenas conhecimento bíblico. Discipulado, RD, é você transmitir vida. É vida na vida.
Então, essa ideia de fazer discípulos a partir da multidão não é a ideia de discipulado de Paulo, não é a ideia de discipulado de Jesus. Jesus discipulou em pequeno grupo. Jesus, ele chamou 12 discípulos. Ele chamou 12 pessoas para que pudesse caminhar com ele durante o tempo que ele estava cumprindo a sua missão aqui na terra. A missão de Jesus foi morrer pelos nossos pecados, foi morrer naquela cruz, perdoar os nossos pecados, derramar o seu sangue por nós, para que pudéssemos ser salvos, e preparar 12 homens para que eles pudessem levar essa mensagem às outras pessoas. Jesus, ele não reuniu 300 discípulos, ele não reuniu 3.000 discípulos inicialmente, ele reuniu 12 homens. 12 homens. Então, o discipulado em grupo pequeno é esse discipulado que Jesus nos ensina. É o discipulado 1 a 1. É o relacionamento discipulador, é a vida na vida, é você caminhar com alguém, como Eliseu caminhou com Elias. Eliseu caminhou com Elias até aprender a fazer tudo o que Elias fazia. E depois ele substituiu Elias. O grande problema da sucessão de Josué para o próximo líder de Israel, coloquemos assim, foi que não houve esse próximo líder, não houve sucessão. Houve o discipulado de Moisés para com Josué, mas não houve o discipulado de Josué para com o seu sucessor. Então, olha só a importância do discipulado, a importância de se formar o líder. Interessante que nós aprendemos também que o discipulado, eu pelo menos aprendi assim, ele era a preparação para o batismo. E na verdade não é bem assim, o discipulado é a preparação para a vida. O discipulado, ele não é apenas a preparação para o batismo, mas ele é a preparação para a vida, porque o discipulado, ele não termina. O discipulado é para a vida toda. Eu preciso ser discipulado, eu sou discipulado. Eu discipulo pessoas que discipulam pessoas. Essas 3 coisas que todo cristão precisa, que eu já vou te falar, só vou terminar essa introdução aqui, já vou te falar. Você deve estar aí, né, já angustiado. Quais são as 3 coisas, pastor Josias, que todo cristão precisa? Nós já vamos chegar lá. O discipulado é preparação para a vida e preparação para a multiplicação de discípulos. A igreja, quando vive uma rede de relacionamento discipulador, é uma igreja viva, é uma igreja vibrante. Pensamos que discipulado é feito apenas por pastores e líderes nomeados, mas na verdade não. A grande comissão foi dada a todos os discípulos. Todo discípulo pode fazer discípulo. Os devocionais, a nossa prática diária de oração e leitura da Bíblia, são o combustível para que nós não paremos. Se eu parar de orar e ler a Bíblia, eu vou parar, eu vou perder as forças e eu não vou conseguir fazer parte deste movimento que é o cumprimento da grande comissão. Todo discípulo de Jesus precisa levar uma vida de oração e uma vida de meditação nas Escrituras, o que nós chamamos de as devocionais ou os devocionais. E concluindo essa primeira parte, os RDs são o coração que mantém a igreja viva, focada e vibrante. Se a oração é o combustível, o RD, os relacionamentos discipuladores dentro da comunidade de fé, é o que mantém a igreja viva, vibrante, focada na missão que nós recebemos, que é o cumprimento da grande comissão. A ordem que Jesus nos deu de ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a todas as pessoas, ou em todos os lugares. Indo. Esse é o verbo no original, indo. Anuncia o evangelho. É como se fosse o seu estilo de vida, como se fosse, não, precisa ser o seu estilo de vida. Falar de Jesus é o meu estilo de vida, precisa ser o nosso estilo de vida. Dito isso, feito essa breve introdução,
quais são as 3 coisas que todo cristão precisa? Quando eu leio o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, o se fortalecer na graça, o compartilhar o evangelho com pessoas confiáveis que vão compartilhar com outras e com outras. E quando combinamos esse texto com as palavras de Jesus na grande comissão, nós chegamos à compreensão de 3 coisas que todo cristão precisa. Quais são elas? Primeiro, todo cristão precisa de um discipulador. Todo cristão precisa ser discipulado. Eu preciso ser discipulado. Você precisa ser discipulado. Nós precisamos de um discipulador. Nós não podemos caminhar sozinho. O cristão não foi chamado para caminhar sozinho. Esse princípio vem desde o Antigo Testamento. Eclesiastes vai dizer que é melhor ser 2 do que 1. Jesus ele vai mandar os discípulos de 2 em 2. Então nós precisamos sempre caminhar com alguém. Precisamos de um discipulador, de um mentor que vai mostrar para a gente aonde a gente precisa melhorar, que vai dizer para a gente as coisas que nós precisamos aprender e entender, que vai de alguma forma caminhar comigo em oração, que vai caminhar comigo nas minhas questões, nas minhas mazelas, que vai me ouvir, que vai ouvir as minhas confissões, que vai me ensinar a orar, que vai me ensinar a ler a Bíblia. Eu preciso de um discipulador. Essa é a primeira coisa. Todo cristão precisa de um discipulador. Segundo, todo cristão precisa de um companheiro de jugo. O companheiro de jugo não é o discipulador, não é o mentor. O companheiro de jugo é aquele que ele está caminhando com você no sentido de igual para igual, não que haja diferença, mas alguém que compartilha com você e recebe de você. Isso acontece com o relacionamento com o discipulador. Mas o companheiro de jugo é aquela pessoa que ela tem aproximadamente a mesma estatura que você. Não estou falando de altura, eu estou falando de conhecimento, de tempo de conversão. É alguém que vai tomar o jugo com você e caminhar mais perto de você do que o mentor poderia fazer. Como se o mentor é alguém que está mentoreando muitas pessoas. O discipulador é alguém que está discipulando muitas pessoas. O companheiro de jugo é aquele que está caminhando com você. Ele não tem aquela bagagem do discipulador, mas ele está caminhando com você, ele compartilha com você, ele ouve você, você ouve ele, você discipula ele discipula você. Então você precisa de um discipulador e você precisa de um companheiro de jugo. Espero que esteja ficando claro para você. E com certeza você está me compreendendo, porque todos nós temos isso. Às vezes não temos um discipulador, mas temos um companheiro de jugo. Por exemplo, aqui, eu tenho o meu discipulador o meu mentor é de Curitiba, o pastor Flávio Lúcio, os irmãos conhecem. E eu tenho um companheiro de jugo. Na verdade, eu tenho vários companheiros de jugo. O pastor de vocês, o pastor Rodrigo Viana, é meu companheiro de jugo. Eu tenho aqui pertinho o pastor Rodrigo IP, 3 Passos, que também é meu companheiro de jugo. Só que eu preciso ter o discipulador, o companheiro de jugo, e eu preciso ter discípulos. Eu preciso ter alguém que eu estou discipulando. Alguém que está começando, que eu estou discipulando. Alguém que eu ganhei para Jesus. Alguém que eu levei até Jesus. E alguém que eu estou discipulando. Perdão, estou com o ar ligado bem aqui em cima, mas eu não quero cortar o vídeo, então vamos lá, vamos até o fim. Eu preciso ter um discípulo. Eu preciso ter um companheiro. Eu preciso ter um discipulador. Eu preciso ter um companheiro de jugo. Podem ser alguns. Eu preciso ter discípulo. Um discípulo ou discípulos. Alguém que eu estou discipulando. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo no capítulo 2. Paulo é o mentor, é o discipulador. Timóteo, ele está sendo discipulado e ele tem os seus companheiros de jugo. E ele está discipulando pessoas. 3 coisas que todo cristão precisa: de um discípulo, de companheiros de jugo, de um discipulador, de um companheiro de jugo e de um discípulo. Todos nós precisamos viver essa prática maravilhosa dos relacionamentos discipuladores até que cumpramos a grande
comissão. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que essa palavra traga para você orientação e instrução e te abençoe assim como tem me abençoado também. Um grande abraço, foi um prazer poder falar para vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar todos os meus irmãos de Joinville, da Igreja Batista no Petrópolis, o pastor Rodrigo Viana, a sua família, sua esposa, a Jaque, a Alice, a sua filha. Abençoe ricamente essa família pastoral, essa igreja, esses discípulos nessa cidade e nesse bairro, que eles possam alcançar este lugar e multiplicar cada vez mais discípulos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.